partir do momento em que a informação não é um poder, mas um negócio, o jogo está inquinado. Se a informação fosse um órgão de soberania como a Justiça ou outra qualquer, ele teria de ser fiscalizado e seria proibido os fake news. Agora, a partir do momento em que se arranjar ordenados para pagar redações e vedetas para estar à frente dos jornais, percebe-se que certo tipo de mentiras ou certa maneira perversa de dar as notícias é que vendem e logo entramos num círculo vicioso do qual dificilmente se sai. Veja-se paladinos de esquerda, donos da verdade absoluta, em que tudo o que fazem está certo. E todos aqueles que não estejam à esquerda são coitados atrasados mentais. Esta história do politicamente correto e daquilo que se pode dizer e daquilo que não se pode dizer. Pois, isso passou a ser, essa ditadura é estranhíssima. Porque agora passou a haver aquele terrorismo das redes sociais que é um bocado cansativo. Qualquer opinião que se publique, ela entra logo numa dialética onde a inteligência não está presente, mas só o insulto. Uma pessoa que gosta do Trump, eu tenho tido conversas interessantíssimas com apoiantes do Trump. Interessantíssimas. E muito enriquecedoras. De repente comecei a perceber porque é que eu gosto. O tema de Trump é muito engraçado se for discutido dentro das linhas contínuas, sem ofensa. Nós somos o dono da verdade, pá. Nós somos de esquerda. Tu não vales nada. Não, vamos lá discutir assunto por assunto, com elevação. E isso as redes sociais não têm tempo. Um dos grandes ídolos da minha vida era a John Rivers, comediante, que morreu há pouco tempo. Amava o Trump. Fez o Apprentice com ele e ficou a adorá-lo. É esquisíssimo. O que ele fez agora com o México é notável. As coisas não são tão simples como parecem. Mas eu gostava de ver uma discussão sobre o Trump séria na net, nunca se vê. Ou se vê os hate mails a destruir quem põe alguma coisa positiva, ou os paladinos de esquerda, donos da verdade absoluta, em que tudo o que fazem está certo. E todos aqueles que não estejam à esquerda são coitados atrasados mentais. Meus caros, está aqui tudo, acho que não é preciso dizer mais nada, penso que se percebeu bem aquilo que Hermano José quis dizer e, portanto, quando a inteligência é resposta suficiente, não é necessária qualquer outra. Bom, e acabei de falar de inteligência, agora é a vez de falar da falta dela. Este autarca de Leiria, em vez de se preocupar com os seus municípios, que já lá morreram 3, 2 que eram do telhado e o terceiro morreu por intoxicação com monóxido de carbono, para além de se preocupar, ou que devia preocupar-se com os seus municípios, não, preocupa-se com André Ventura e chama-lhe carrossel, porque os políticos vêm para aqui como se fosse um jardim zoológico e eu, sinceramente, estou tentado em dizer que olhando para ele e para aquilo que ele disse, concordo que em parte aquilo parece um jardim zoológico, sim, mas não é por causa de Ventura. Em entrevista à TV e CNN, o candidato a Belém disse estranhar o apoio do antigo líder do CDS a Seguro. O antigo líder do CDS é Paulo Portas, visto que alega, no passado, o próprio mandou retirar o retrato de Freitas do Amaral quando este decidiu integrar um governo socialista, lembram-se? Pois Diogo Freitas do Amaral foi ministro de um governo socialista, liderado por Mário Soares, e então Paulo Portas mandou retirar o seu retrato lá da sede. E agora o mesmo Paulo Portas apoia um outro socialista. No polígrafo que, entretanto, foi despedido da SIC, ou despediu-se da SIC, e neste momento está agora na TVI. Vá-se lá saber porquê, e a SIC agora não é polígrafo, não é mentígrafo, é SIC Verifica, tem o mesmo V que está aqui, deve ter havido ali um grande problema, que mais dia menos dia saberemos o que é que aconteceu, porque quando se anda com as comadres, nós sabemos sempre as verdades. O mentígrafo pôs-se a andar ou foi corrido, e agora está na TVI em vez de estar na SIC. Aproveitar o que está a acontecer para fazer campanha, não diz ele, portanto, ele devia estar calado, porque foi exatamente isso o que ele fez. Quem está a fazer campanha é ele e não parece mais ninguém. Alguns vídeos que eu publiquei ontem sobre o assunto do momento, onde para a Proteção Civil, que ninguém a vê em lado nenhum, milhares de fotografias, dezenas de vídeos, não há ninguém da Proteção Civil a trabalhar, vê-se os populares a ajudarem-se uns aos outros, vizinhos a ajudarem-se uns aos outros, aliás, seguindo a bela e a boa tradição portuguesa, em que na catástrofe, na desgraça, somos quase todos irmãos, e depois, nem que depois a seguir a gente deixe de falar outra vez, mas quando é preciso ajudar um amigo, nós ajudamos um amigo, nós somos diferentes, ao contrário do que diz o Marcelo, nós somos mesmo diferentes de muitos outros povos da Europa, porque nós temos esta característica que muitos outros não têm, ok? E então
No Norte de África ninguém tem, é tudo ao contrário. Portanto, não venha cá ele dizer que não há portugueses puros, porque se realmente há um português que não é puro, é ele. Agora, nós somos puros, nascemos cá, os nossos pais já cá nasceram, os nossos avós também, já não se exige muito mais para trás. Eu, por exemplo, tenho um nome estrangeiro, mas o meu nome tem 600 anos, não é? Portanto, já vem de muito longe. Mas as 3 últimas gerações da minha família, por parte do meu pai, estiveram cá, por parte da minha mãe estiveram cá sempre, portanto. E cá está o exército de milhares de bois do PS e do PSD. Onde é que ele está? O que é que ele faz? Quem é que os vê? Ninguém. Continua a haver um exército, continua a ter milhares de bois, só que não fazem nada. Ventura responde às críticas do autarca de Leiria sobre a campanha na região, picardias políticas, foi muito educado, eu diria coisas piores ao nível daquilo que ele disse, não é? Mas em vez de tratar, é o que eu digo, das milhares de casas arrasadas dos munícipes, o ódio do Presidente da Câmara de Leiria, porventura, o ódio porventura, falou mais alto e mostrou quem ele, o Presidente da Câmara de Leiria, quem ele é. Para mim, eu acho que depois destes primeiros dias, depois da reação que ele fez e daquilo que se foi sabendo que ele não vai fazer é rigorosamente nada, ele é igual ao Monte Verde, promete, mas as pessoas estão lá e sabem que ele não faz nada, ele só tem um caminho, na minha opinião, que é demitir-se. Cá está, mais um vídeo, onde anda a Proteção Civil, ninguém sabe ao certo. Este vídeo também de um casal muito idoso. A senhora precisa de oxigênio, mas não tem porque não há eletricidade em casa, já com este há 4 dias a correr para o 5º. E, portanto, não morreu quase por milagre, não é? Entretanto, o senhor foi levado pelo Presidente da Junta de Freguesia para ir votar nas últimas eleições. Foram lá buscá-lo, a ele e à mulher, para irem votar. Agora que eles precisam, ninguém os conhece. É mesmo escumalha, não é? Cá está o meu vídeo de ontem e tem aqui deste lado, do lado direito, exatamente este caso. Um segundo vídeo, onde para a Proteção Civil e o Governo paga a 4 consultores 17.616 euros por mês para fazerem aquilo que ele prometeu fazer, mas que pelos vistos não consegue. Tem que pagar agentes estranhos e chama-se outsourcing. Pois é o que o Governo está a fazer, portanto, a prometer o que não sabe como cumprir. Vai ter que pagar a quem consiga executar o quê? As promessas do Governo. Vai ter que pagar a gente estranha, não tem lá ninguém dentro da sua equipa que consiga fazer aquilo. Portanto, nomeia 4 consultores para o grupo de trabalho para a reforma do Estado. Promete uma reforma do Estado, mas não fazem a mínima ideia como é que a vai conseguir, então contrata especialistas por fora. Portanto, não fez avaliações, quanto é que isso ia custar, não faz a mínima ideia. Agora, este grupo de trabalho é que vai fazer essas avaliações, ou seja, quando se diz que André Ventura e que o Chega prometem coisas que depois custariam milhões e que seriam inexecuíveis, aqui está a prova de que o Governo faz exatamente isso. Não é o mesmo, porque nós não fazemos isso, mas o Governo faz. O Governo que nos critica de fazermos isso, quem faz é ele. Promete sem saber quanto é que custa, depois contrata pessoas para lhe dizerem quanto é que aquilo custa. Ora, vamos lá ouvir este. Políticos do Governo estão solidários com Leiria. Vou precisar do Governo para reerguer Leiria e vou precisar de um Governo forte, sensibilizado e próximo das pessoas. Já que tu não és forte, nem sensibilizado, nem estás próximo das pessoas. Por isso, nada tenho. Acho ridículo quando alguém quer oferecer meia dúzia de garrafas de água e que se filma para trazer numa carrinhazinha pequenina ajuda ao Distrito e ao Conselho de Leiria. Está a falar de André Ventura? Acho que é ridículo. Acho que é uma ofensa ao que estamos a passar. Está a falar de André Ventura? Não tem coragem de dizer de quem está a falar, mas todos nós sabemos, a repórter está-lhe a perguntar e todos nós sabemos que é de André Ventura que ele está a falar, embora não tenha coragem para o nomear. Uma ofensa ao que estamos a passar. Cansado deste tipo de atitude. Estou-me a referir sobretudo àquilo que é o aproveitamento político da catástrofe. Acho que deve existir contundência, clareza, objetividade. Nós estamos na zona afetada pela tempestade, eu não vou entrar em picardias políticas hoje. Eu acho que nós temos que nos focar no que falhou e na ajuda a estas pessoas. Eu tive a preocupação de ir ao centro de Leiria imediatamente, quando estas circunstâncias se deram. Ouvi no centro de Leiria de várias pessoas, vocês ouviram também, que à volta estava muito pior e eu senti que tinha o dever, como candidato, de estar aqui. Compreendo que alguns critiquem, que não gostem, eu compreendo isso. Eu vou continuar a mobilizar as pessoas para recolher bens essenciais, alimentos,
água, para poderem ajudar no que puderem, e tenho talvez a certeza que não são estes bens que recolhemos que vão resolver todos os problemas, mas damos um sinal ao país, no momento em que temos uma visibilidade acrescida por estarmos numas eleições, de que agora o que não é isso que interessa, nem é a picardia que interessa, seja o Presidente da Câmara de qualquer partido que seja, agora é ajudar. E pronto, e é isto, foi esta a resposta de André Ventura a este, não posso dizer, não, estas declarações circenses, ok? Circenses. Cá está, o problema maior do Presidente da Câmara de Leiria foi a visita de André Ventura aos locais atingidos pela tempestade. Eu já lhe tirei o retrato, é outro seguro, nem daqui a 15 dias este tipo vai começar a fazer alguma coisa. E é verdade, a minha primeira impressão revelou-se perfeitamente correta. Já passaram 4 dias e meio a correr para o 5º e ele não fez rigorosamente nada a não ser prometer. O Tracking Poll que diz que, reparem bem, diz que se as eleições fossem hoje, António José Seguro seria eleito por uma margem de 57,3, bem à frente de André Ventura com 27,2, contudo, as últimas horas trazem um amargo de boca para os dois candidatos, porque parece que baixaram qualquer coisa, 0,1, 0,5, Ora bem, mas isto está tudo errado. Isto é mesmo uma calinada grande, porque nestas eleições só há 2 candidatos e votos brancos e votos nulos que possa haver não contam para nada, como não contam em eleição nenhuma, mas nesta não contam por um motivo, é porque o total de votos validamente expresso nas urnas tem que ser 100% e um deles vai ter que ter obrigatoriamente mais do que 50%, a não ser que empatassem, exatamente com o mesmo número de votos, que a probabilidade é inexistente, praticamente. Portanto, um vai ganhar. Mas o que vai ganhar não pode ganhar com 37, nem com 42, nem com 49,6. Tem que ganhar com 50% mais um voto. Portanto, não faz sentido estes tracking polls, estes resultados destes tracking polls, em que dá uma soma de 84,5%. Não pode haver 84,5%, meus caros. Neste tipo de eleições, só com 2 candidatos e um deles tem que ter mais 50%, desculpem, mas isto prova que vocês não sabem nada do que estão a fazer. São os autênticos ignorantes, uns verdadeiros calinos. Se fosse uma eleição normal, com vários candidatos, em qualquer um até podia ter 0, podia ter 10, podia ter 50, podia ter 10, ok. Uma eleição normal. Esta não é uma eleição normal. Só tem 2 candidatos, um deles vai ter que ganhar. Isto é uma final. Como no futebol, é uma final, tem que haver um vencedor, não pode haver empates, se houver empates temos que fazer uma nova eleição, claro, mas claro que não vai haver empates, um vai ganhar, nem que seja por um voto, ou 2 ou 3, portanto a soma dos votos dos 2 candidatos tem que dar exatamente 100%, porque os votos nulos e brancos não contam para nada, 0, e já vos digo, se vão para lá para votar branco ou nulo, não percam tempo, porque isso vale 0, nenhum desses votos conta para rigorosamente nada, como aliás não conta em nenhuma eleição. Pronto, podem-se contar termos estatísticos, mas não interessa, o que interessa são os votos validamente expressos, os votos no Seguro e os votos no Ventura, e somar os votos de Ventura com os votos de Seguro vai dar 100%. O resto é conversa e prova que estes tipos não sabem o que estão a fazer. Ventura acusa Seguro de ser levado ao colinho pela comunicação social e conhece um António. Ora, um António Magalhães de 73 anos, vejam bem o que é este ativismo, esta propaganda anti-Chega, neste caso da Rádio Renascença, mas isto passou em vários órgãos de comunicação social, como eu lhe chamo. Então há um tipo chamado António Magalhães, diz que tem 73 anos, já tem idade para ter juízo, levantou-se no meio de uma sessão em Gaia, uma sessão com o candidato presidencial André Ventura, para lhe dizer que ficou com medo quando ouviu falar de Teresa Lazares. Ouviu falar de Teresa Lazares, ficou com medo. Depois de ter vivido 21 anos de fascismo. Ora bem, meus caros, isto já nem é estupidez, isto é apenas falta de conhecimento básico. Primeiro, quando as pessoas não percebem o que é uma hipérbole, quando se fala em Teresa Salazar, foi uma brincadeira dizendo que não há Teresa Salazar, nunca houve Teresa Salazar, dizendo que Salazar foi preciso para limpar este país da miséria e da lixeira que veio da Primeira República, que foi, digamos, começou o Estado Novo, mas anteriormente foi a Primeira República, onde houve 40 e tal governos em poucos anos, em 16 anos, não é?
Desde 1910 até 1926, no 28 de maio, começou o Estado Novo. Portanto, em 16 anos houve 40 e tal. Ninguém sabe ao certo que houve governos que duraram menos do que um dia. Atenção. Inclusive o António Granja, um antigo primeiro-ministro, foi assassinado. Quem o assassinou, os carbonários, pensavam que ele era primeiro-ministro, ele já não era, já tinha sido demitido. Vejam bem a balbúrdia que aquilo era. E nesse sentido se diz que Salazar veio impor uma limpeza neste país. Isso apenas, mais nada, não se fala em mais nada, não se fala em polícia política, não se fala em ditadura, não se fala nada. Bom, mas talvez estas pessoas com uma certa idade, 73 anos, não percebam este fenómeno, mas os filhos e os netos, esses sim, vão perceber. Fazer uma notícia do que disse uma pessoa simples, que apenas entrou na cabeça aos 3 Salazares e ficou a tremer de medo, sem conhecimento mínimo, coitada dessa pessoa, não tem conhecimento mínimo, nem do que se refere à gramática, nem do que se refere à política. A gramática, porque nunca houve fascismo em Portugal, como todos os historiadores sabem, exceto os loucos de extrema-esquerda. Fascismo houve em Itália entre 1922 e 1943, apenas. E eu mais à frente vou já colar outra notícia a esta para vos fazer as contas e vos provar que este senhor, se viveu o fascismo, nunca pode ter os tais 73 anos que diz, vai ter que ter 102. Já vos vou provar isso já a seguir. Bom, mas então, fazendo uma notícia do que disse uma pessoa simples, sem conhecimentos nenhum de história, nem sequer de gramática, e fazer disto uma notícia é tentativa de manipular, meus caros, outros leitores tão simples como este que falou. Mas nós não podemos deixar isto passar em branco. Querem ver? É porque, se é verdade que este senhor António viveu 21 anos de fascismo, como ele diz, e ficou com medo dos tais 3 Salazares de Ventura, então, meus caros, há aqui um problema. É que António viveu quase todo o tempo do regime fascista. E não viveu em Portugal. Viveu em Itália, o único país onde o fascismo governou, e o seu primeiro-ministro, o do António, não foi Oliveira Salazar, mas foi Benito Mussolini. E então governou de 1922 a 1943. Então António tem que ter pelo menos 102 anos e não 73. E o fascismo acabou quando ele tinha 21 aninhos. Ou seja, mal teve tempo de conhecer os efeitos do fascismo, este António. Que cambada de ignorantes, meus caros, a quem outra cambada ainda maior, que é o jornalixo, dá palco. Bem, mas dá um palco cada vez mais pequenino, porque cada vez há menos gente que lê este jornalixo falido português. Voltando ao nosso problema de agora, Leiria está um verdadeiro caos com 130 mil munícipes sem eletricidade. Vejam qual é a principal preocupação do Presidente da Câmara, André Ventura. É o problema dele, é André Ventura, mas não devia ser. Nós vamos aos supermercados, não há nada, as pessoas levam a saca, esquecem-se dos outros que vêm atrás. Não há ovos, não há atum, não há águas, não há nada. Eu ando há 2 dias atrás de água, não há água, e eu tenho medo de começar a beber água das fontes, não é? Porque está tudo com lama, está tudo, e hoje já não aguentei mais vim pedir ajuda. Tânia resistiu enquanto pôde. Multiplicam-se os que chegam ao estádio de Leiria à procura de alimentação. Pensem nos homens de amanhã, pensem o que é que estas crianças estão a sofrer a nível psicológico. Querem ir para a escola, as escolas estão destruídas, querem brincar com os amigos, não há parques para brincar. Não, na nossa rua não passou um carro, um bombeiro, não há ninguém que nos venha ajudar, ninguém. Mães na fila com bebés ao colo em dificuldades desde a madrugada de quarta-feira. Falta tudo e os donativos que chegam de todos os pontos do país parecem não ser suficientes para tanta procura. Cidália veio de Famalicão com o carro cheio. Produtos de higiene, leite, água. André viajou do Montijo com a família. A solidariedade não tem fronteiras. A gente não quis medir esforços para chegar até aqui e ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade também. É demasiado longo o caminho da recuperação e ainda nem sequer vai a meio. Nas ruas, voluntários de todo o país tentam ressuscitar Leiria. Contem lá quantos funcionários da Proteção Civil estão a ajudar estas pessoas, mas para além destas imagens há centenas de outras, não se vê um. Prestem atenção. Da situação de calamidade.
Ao final da tarde deste sábado, 187 mil clientes da E-Redes continuavam às escuras. 130 mil são residentes no concelho. Mais 2 que, a compor o seu telhado, a reparar o telhado, morreram, e mais um que morreu inalando monóxido de carbono de um gerador. Já são 3 que não foi diretamente a tempestade que os matou, mas foi as consequências da tempestade. Temos cerca de 50 postos de alta tensão destruídos, 700 km de rede de alta tensão também, 24 subestações fora de serviço e na rede de média tensão mais 600 postos e 4.000 km de rede afetada. As intervenções são complexas. Há vários postos de alta tensão em terrenos de difícil acesso. Uma vez que a Redes não consegue dar-nos uma previsão de quando irá ter o restabelecimento da corrente elétrica, vamos optar por, em cada uma das freguesias que ainda não tem abastecimento, fazer um ponto com abastecimento de gerador. A E-Redes admite que 80% dos trabalhos fiquem concluídos até este domingo. Temos comunicações restabelecidas praticamente em quase todo o concelho. Mas ainda há freguesias sem abastecimento de água. A autarquia prometeu recorrer a cisternas para tornar menos dramáticas as circunstâncias das famílias. Até aqui este senhor tem um casaco verde, fecha aqui um grupo. Centenas de voluntários mobilizados para reerguer o que o vento levou. Vem alguém da Proteção Civil a ajudar estes voluntários? Digam lá. De Guimarães, de Braga, de Famalicão, da Trofa, do Porto, de Lisboa, de Coimbra. As necessidades agravam-se 4 dias depois do temporal. Não temos absolutamente nada. Ainda estamos às cegas, como se costuma dizer. Temos estufas arrasadas, temos empresas das maiores do país, como a Roca, que vão estar encerradas semanas a fio. E temos o André Ventura, que isso é que te deu cabo da cabeça, não foi? Pois é. Temos empresas de construção que ficaram destruídas. No meio do caos, o autarca de Leiria queixa-se de falta de meios e critica o que chama carrossel político dos últimos dias. Ora, lá está. Ai, não posso dizer palhaço. Outra vez. Acho ridículo quando alguém quer oferecer meia dúzia de garrafas de água e que se filma para trazer numa carrinhazinha pequenina ajuda ao distrito e ao concelho de Leiria. Está a falar de André Ventura? Acho que é ridículo. Acho que é uma ofensa ao que estamos a passar. Não sejas cobarde, pá, diz lá o nome da pessoa, pá. Desgraçado. Sim, está uma boa parte de Leiria, com prejuízos avultados, ainda por contabilizar. Tu tens é que resolver os problemas dos teus municípios, pá. Não é o problema de André Ventura andar com uma carrinha grande ou pequena a distribuir água muito ou pouca. Ajudou. Tu é que não ajudas nada. E veio-se hoje a saber, já depois deste vídeo, que este vídeo é de ontem, veio-se hoje a saber que vem não sei quantos mil geradores de Espanha. Vamos ver quando é que vêm chegar. Isto lembra-me os aparelhos que vieram da China, os ventiladores que vieram da China, veio um avião carregado deles, estiveram cá os políticos do PS à espera e, entretanto, os ventiladores nunca apareceram, nem nunca ninguém explicou o que é que aconteceu. Foram pagos à cabeça, mas depois não foram descarregados em Portugal. Isto faz-me lembrar agora estes ventiladores, estes aparelhos agora que vêm de Espanha, os geradores, faz-me lembrar os ventiladores chineses. Espero que não seja isto que vai acontecer, mas este tipo não tem participação nenhuma no negócio nem na resolução deste problema. Cá está, há centenas de vídeos e fotos dos trabalhos em Leiria durante os últimos 4 dias. Não se vê um único elemento da Proteção Civil em nenhum deles. Nenhum. Marcelo admite que não tinha noção da gravidade da tempestade e compara a situação dos incêndios de 2017, aquela situação em que ele se abraçava àquele senhor idoso que acabou por morrer e a quem ele prometeu que lhe ia resolver o problema na hora. O homem morreu, já morreu há tanto tempo, o problema dele nunca ficou resolvido, a casa nunca foi reconstruída. Há ainda muitas famílias para serem indemnizadas desses incêndios de 2017, por isso eu farto-me de rir quando vejo hoje o Primeiro-Ministro prometer 2,5 mil milhões de euros para resolver o problema de toda a gente. Resolver quando? Quando? E as empresas? Quando é que vão começar a funcionar? Quando? Daqui a quantos anos? Marcelo é o chefe supremo das Forças Armadas. Até hoje nada fez. Ontem deu uma volta e ficou chocadíssimo, não estava à espera. Seguro, continua na sua campanha. O que eu pergunto é, para que é que precisamos de presidentes zeros como estes?
o atual e o que há de vir. O atual e o que há de vir é a mesma coisa. Ficávamos na mesma como a lesma. Nós não queremos mais do mesmo. Nós queremos um presidente a sério, um homem dinâmico da ação, que resolva os problemas e que dê pistas para a resolução de problemas. Não precisamos de atarantadinhos que ficam muito admirados. Ai, uma árvore caiu. Ai, outra. 2 árvores caíram. Olha, uma terceira. O Pinhal de Leiria desapareceu todo. Sabem quando? Em 2017. O Pinhal de Leiria faria frente a esta massa de ar imensa. Vamos partir do princípio que foi Dom Dinis que mandou plantar o Pinhal de Leiria. Para quê? Para fazer resistência ao vento e para segurar as areias. Leiam, está isso. Basta ter o 2º ano do ciclo, o 6º ano atual. Está lá tudo explicado. Porque é que aquele pinhal foi plantado e, afinal de contas, ele ardeu nos grandes incêndios de 2017 e até agora ninguém plantou lá nada. Aquilo não existe. Se existisse esse Pinhal de Leiria, porventura, esta tempestade teria efeitos muito menores do que aqueles que teve, certo? Não tiveram tempo ainda para plantar nada no Pinhal de Leiria desde 2017 até hoje. Já lá vão quase 10 anos, vão 9. Não? Pois é. Imigrantes dão lucro de 3 mil milhões à Segurança Social. É completamente impossível, meus caros. 400 mil trabalhadores a receberem um ordenado mínimo e a descontar 88 euros cada um por mês, aqueles que receberem um ordenado mínimo. E 2 milhões, que ao final de cabo são esses que cá estão, 2 milhões, a usarem o SNS e a escola pública, já nem falo do resto, nunca podem dar qualquer lucro. 400 mil a trabalhar e 2 milhões cá a gastar e a consumir, não podem dar lucro a ninguém, muito menos à Segurança Social. E, diz um tipo qualquer que ninguém sabe, desmistificar Ventura, um tipo qualquer. Ventura não é fascista nenhum, mas é assim um pobre diabo que descobriu uma forma de chamar a atenção. Pobre diabo és tu, pá, sejas lá quem fores. Para mim não és ninguém e para a maior parte das pessoas também não. Tu és quem? E cá temos os geradores que chegam de Espanha para ajudar dezenas de aldeias em Leiria. De certeza que não foi o Presidente da Câmara de Leiria que se lembrou disto. Foi o Governo, não é? Chegam, mas isto não são fotografias de chegada. Encomendaram-se. Vamos ver quando é que chegam. Os pedintes e os desgraçadinhos do costume somos nós. Sempre às esmolas dos outros. Sempre. Sempre a pedinchar. Sempre. Os eternos pedintes da Europa da mão estendida que desbaratam milhares de milhões por ano em desperdício e em corrupção, em má gestão e, sim, temos que dizer, em corrupção. Gastamos o dinheirinho todo que devíamos poupar em corrupção e má gestão. E depois andamos sempre com a mão estendida para a Europa quando temos algum problema. Ai, por favor, ajudem-nos. Seguro. Calimero Zero ficou indignado porque a Europa não aceita mais um PRR ou, digamos, a extensão do prazo para vir dinheiro agora para colmatar esta catástrofe, para ajudar nesta catástrofe, mas não estava programada por ninguém, não podia fazer parte de PRR nenhum. Vem agora a esta hora, mas já fechou tudo, as candidaturas estão fechadas, agora há que apresentar os projetos que foram previamente aprovados para receber as várias tranches de dinheiro. Não se pode apresentar um projeto a dizer queremos 2,5 mil milhões de euros porque daqui a não sei quantos meses vai haver uma tempestade que se chama Christine e vai nos dar cabo daquilo tudo. Portanto, botem cá dinheiro. Não se pode, pois não. Ao Calimero Zero. Então, afinal, quem é que não sabe quais são os poderes e as atribuições do Presidente da República? É o Ventura ou és tu, Calimero? Em redes, há uma probabilidade elevada de ter energia totalmente reposta, meus caros, no final de fevereiro. Ora, então isto é que são boas notícias, então vamos lá ver. Os municípios de Leiria e de Orém vão ter energia já no final de fevereiro. Eu sei que não acreditam, mas é verdade, já no final de fevereiro. Não dizem um ano, mas partimos do princípio que até é 2026, meus caros. E hoje é dia 1. Portanto, o final do mês chega no instante. Não esqueçam que este mês só tem 28 dias. Portanto, meus caros, é um instante enquanto lá chegamos. Então, mas as famílias vão estar 28 dias sem televisão, sem computador, sem luz em casa à noite, sem telemóvel. Sim, mas não há problema.
não há problema. Não tem eletricidade, carregam nas escolas os telemóveis dos miúdos. Ai, não pode, que agora os miúdos não podem levar telemóveis para as escolas. Querem apostar que agora já podem. Vocês querem apostar que para a semana já se retira essa nova lei e já podem levar telemóveis para as escolas? Porquê? Porque em casa não há luz. Agora vejam, uma família que está habituada a computadores, a laptops, a telemóveis, e agora não tem luz em casa. Não tem luz. Vai cozinhar à luz da vela. Vão passar serões à luz da vela. Como é que vai ser? Vai ser lindo, mas também é um instante. Fevereiro é o mês mais curto. Vejam bem a sorte que tiveram os munícipes de Leiria e de Orem. Vão ficar sem energia, é certo, mas é só durante fevereiro. O que é isso? Passa num instante, amigos, passa num instante. E vão ver que quando chegarem ao fim de fevereiro, pronto, ainda não estará pronta a energia para todos, mas vai estar para alguns. Talvez os amigos... Não, para alguns, aleatoriamente. E depois vamos dizer, calma, ainda não está para todos, mas em finais de março, sim, em finais de março nós vamos ter energia para toda a gente. E aqueles poucos que no final de março não tiverem energia, podem ter a certeza que vão receber a promessa que no final de abril, sem falta nenhuma, vão ter energia em casa, a não ser que seja só em final de maio. Mas isso também não interessa, porque depois vêm as férias, acabam as aulas, até pode ser só em setembro, não é? Depois vocês vão de férias 3 meses, como todos os portugueses vão para o Algarve, e portanto depois só precisam de energia em setembro. Veem, o tempo passa num instante, amigos, o tempo passa num instante.